Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz a todos. Você, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus, vamos refletir em mais uma porção desta palavra. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 4, que vai falar da parábola das 10 virgens. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. Amém? Oremos. Pai eterno, Pai amado, estamos diante de mais uma porção da Tua Palavra. Que eu possa ser instrumento para falar àqueles que vão ouvir e cada um que ouvir possa guardar em seu coração e colocar em prática. É a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. A parábola das 10 virgens fala de nós estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Sabemos que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas será que eu e você estamos preparados? Imagine que você é convidada para um casamento e chega em cima da hora, não tem nada pronto. A noiva não está pronta, a igreja não está ornamentada, nada está pronto para aquele casamento. Imagine esta cena. Imagine uma outra cena. A mulher sabe que está grávida e chega a hora de dar à luz a criança e não prepara nada. Não prepara enxoval, não prepara nem sequer a bolsa com as roupas que vai levar para a maternidade, não prepara nem um pouco de fraldas. Olhando esses dois exemplos que eu estou citando aqui, você pensaria o quê? Essas mulheres estão despreparadas para esses dias tão especiais, que é um casamento, que é o nascimento de um filho. É simplesmente um exemplo. Mas para pensar, quem não faz isso com antecedência está o quê? Despreparado, não se preparou com antecedência. Assim também, meu querido, minha querida, será com a volta do Senhor Jesus. Em relação à sua volta, muitos de nós não estamos nos preparando para ir para o céu. Muitos de nós estamos vivendo a vida de qualquer jeito dentro da igreja, sem estar realmente preparado, sem estar vigilante. O Senhor Jesus vai voltar quando? Você pode me perguntar, pastor. A palavra de Deus lá em Lucas 12, verso 40 diz: estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que ninguém espera. O Filho do Homem virá na hora em que ninguém espera. Ele virá, como diz lá em Mateus, como o ladrão da noite. Então eu e você, precisamos estar preparados, precisamos estar vigilantes, precisamos estar com óleo para acender as nossas lamparinas. A parábola que lemos aqui eram 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As nécias levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite. E aí diz o texto aqui que o noivo demorou a chegar, e aí elas dormiram, e quando deu meia-noite, elas ficaram assustadas, nécias, e as prudentes que tinham levado o azeite nas suas vasilhas e azeite de sobra, já estavam preparadas ali para receber o noivo aqui, para entrar para a cerimônia do casamento, para as bodas. O noivo aqui é Jesus Cristo. E nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro, para a volta do Senhor Jesus. Precisamos ser como aquelas prudentes que estavam preparadas. E aí chega meia-noite, diz o texto, que as nécias pedem um pouco de azeite para aquelas que tinham levado mais. E aí ela fala: vão até a cidade, procurem nos comércios, talvez vocês achem ainda azeite para comprar. E quando elas vão e voltam, a porta já se havia fechado. As prudentes aqui, meu querido, são comparado aqui às 5 virgens prudentes. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, se convertem e passam a viver para Jesus.
passam a viver para Jesus, passam a ter uma vida dedicada ao Senhor Jesus, se entrega totalmente ao Senhor Jesus. Essas são as prudentes. E o apóstolo Pedro vai lembrar para mim e para você, lá em 1 Pedro, falando sobre isso, no capítulo 3, ele vai lembrar nos versículos 11 a 13. Olha só o que Pedro vai dizer, né? Fazendo alusão às virgens prudentes. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 11 a 13, né? Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do juízo, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui está falando da vinda do Senhor Jesus, o que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier. Mas nós que agirmos com prudência, nós que ouvimos a palavra, nos convertemos, procuramos viver para Deus, dedicar a nossa vida a Deus, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Ao contrário, tinha na parábola aqui as tolas, aquelas que ouvem a palavra, mas não mudam de vida. Continua na velha vida de pecado, continua sem pensar nas consequências, não se arrepende, vai à igreja simplesmente por ir, como um ritual. Hoje é dia de ir à igreja, eu vou. Ouve a palavra, mas não pratica esta palavra. Essas pessoas não estão preparadas para ir encontrar com Jesus nos céus. Pessoas assim, né, são pessoas insensatas, como está descrito no texto. E a Bíblia nos incentiva ao que, então, diante desta parábola das 10 virgens, diante de estarmos preparados para a volta de Jesus? A Bíblia nos incentiva a agir como as moças prudentes daquela parábola. Somos advertidos, por vezes, a estar vigiando e estarmos preparados. Não sabemos quando Jesus virá. O próprio Jesus chegou a dizer aqui no Evangelho de Mateus que nem ele sabia a hora que ele viria, somente o Pai sabe a hora que Jesus virá. E é uma promessa divina, ele voltará. Ele subiu ao céu, sim, ele morreu, 3 dias depois ele ressuscitou, não está mais pregado numa cruz, vive e reina para todo sempre. E assim como ele subiu ao céu, lá em Atos 1, a partir do verso 8 em diante, fala que ele voltará um dia para buscar aqueles que estiverem preparados. Os nécios não, as prudentes. Então devemos... Você pode perguntar então, pastor, como eu me preparo para este evento? Primeira coisa, entregar a minha vida nas mãos de Jesus, entregar totalmente, 100% da minha vida nas mãos de Jesus. Procurar viver de acordo com a sua vontade. Procurar viver dentro da vontade de Deus. Estudar a sua palavra cada vez mais, para você conhecer, para você se aprofundar no conhecimento de Deus. Orar com frequência, orar sempre, orar sem cessar, orar em todo tempo, ter uma vida de oração e compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho. Você fazendo isso, você demonstra que você é uma pessoa prudente, que você se converteu verdadeiramente, você ouve a palavra, você tem essa vida dedicada, quer fazer o melhor para o Senhor, quer que outros também conheçam o Deus que você conhece. Então nós somos desafiados através dessa reflexão. Muitas vezes nós estamos despreparados, mas precisamos estar preparados como as 5 virgens prudentes, e não como as nécias, que ouve, mas não muda de vida. E aí acham que, quando Jesus vier eu dou um jeito de me preparar para subir com ele. Mas eu não sei quando ele virá. Se virá de manhã, se virá à noite, se virá daqui a um mês, daqui a um ano. Quem sabe você já está ouvindo falar, né? Desde que você se entende por gente, os crentes ficam falando que Jesus vai voltar um dia. Já se passaram 2000 anos que ele subiu ao céu e ainda não voltou. Mas nós temos esta promessa de que ele voltará.
cabe a mim e a você, quando Ele vier, nos acharmos preparados para subir com Ele. Que Deus nos ajude a analisar: eu estou preparado para subir com Jesus? O que eu tenho feito, as minhas boas obras, o meu comportamento, a minha atitude, a minha vida demonstra que eu me converti verdadeiramente, que a velha vida não pertence mais a mim, o velho homem já ficou para trás, que eu sou agora uma nova criatura. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, e que possamos, terminar fazendo essa pergunta: quando Jesus voltar, como Ele vai encontrar você? Responda entre você e Deus. Quando Jesus Cristo voltar, como Ele vai encontrar você, criança, você jovem, adulto, ancião? Preparado ou despreparado para a volta dele? Que possamos nos preparar, nos apegando mais a Ele, a Sua palavra, a uma vida de oração e uma vida de comunhão com os irmãos. Se na sua cidade, onde você mora, já voltou a funcionar o templo presencial, está tendo culto presencial, congregue com os irmãos. Você vai estar dessa forma também se preparando para a volta do Senhor Jesus. E que Ele te abençoe grandemente. Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, que esta palavra, Deus, venha despertar em cada um que está ouvindo, ó Deus, sabendo, ó Pai, da promessa de que Jesus voltará. Quando será, nós não sabemos, mas precisamos estar preparados se queremos subir com Ele na vinda do Senhor Jesus, quando a trombeta tocar nos céus, que Ele não vai descer sobre a face da terra mais, a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados nas alturas, como diz a Tua palavra, Pai. Que possamos aguardar ansiosamente este dia e estarmos vigilantes e preparados, ó Deus. Que cada um possa olhar para dentro de si e naquilo que tem falhado, possa pedir perdão a Deus, e ainda há tempo para esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo se preparar para a volta do Senhor e poder subir com Ele para este novo céu, para habitar nesta nova terra que Deus tem preparado para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti, Pai. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus Cristo te abençoe grandemente.